167. Regressor Instruction. Capítulo 883. Férias. 1. Autor: Colher de Sujeira. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Então você acabou recrutando um novo membro da guilda. Como está o novo recruta? Lei Ji perguntou. Ela é meio estranha, Nona. O potencial dela para crescer mais forte e suas habilidades não são ruins. Ah! A personalidade dela não é ruim, e ela é determinada. Ela faz o melhor que pode, mas ela é meio. Parei. Tem algo meio suspeito nela? Lei Ji perguntou. Acho que ela ainda não percebeu. Enfim, estou satisfeito. Ela também está se adaptando bem, respondi. Nossa rainha mercenária deve ter ficado realmente desapontada. Ouvi dizer que ela também fez uma proposta, disse Lei Ji. Então, opa! Quando vamos ao nosso encontro especial? Lei Ji perguntou, levantando-se. Não tenho tempo, respondi. Se você quiser sair, tenho certeza que pode arrumar tempo. O que houve? Lei Ji questionou. Arrumar tempo? Sim, eu poderia tirar um dia de folga como você disse, já que tenho trabalhado demais nesses 6 meses. Mas isso não é o fim da história. Como vou explicar isso para Kim Sung e para os membros da guilda? Perguntei. Ele ainda não quer ficar longe de você? Como ele é diferente de Jung Gayan. Quer dizer, eu entendo, mas acho que ele gosta demais de você. Aquele desgraçado. Ela xingava. Ele passou por muita coisa, então deixa ele se divertir. Não seja tão dura com ele, já que ele está tentando recuperar a vida, eu disse a ela. Não, ele está passando dos limites. Sinto que tudo que ele tem feito este ano é brincar de... Você não deveria dar trabalho para ele ou algo assim? Lei Ji perguntou. Eu não diria nada se você fosse o único fazendo uma pausa. Esse desgraçado é realmente frustrante. A única coisa que ele sabe fazer é gastar dinheiro. Reduzir a mesada dele ou algo assim. Talvez isso ajude ele com a doença mental, sugeriu Lei Ji. Ele vai pegar um empréstimo se eu reduzir a mesada dele. Kim Sung nunca foi muito preguiçoso, então sua pausa poderia ser considerada longa demais neste ponto. Olhei para trás e entendi por que Lei Ji estava tão frustrada. Eu não queria repreendê-lo por gostar da vida, mas as atitudes dele também estavam me afetando. Se ele quer ir a um festival, por que não vai sozinho? Por que te arrastar com ele? Lei Ji reclamou. Na verdade, era mais como se isso estivesse afetando ela, não a mim. Não vou reclamar de ir a um festival, mas por que ele faria um festival? Você tem ideia de como isso bagunçou minha agenda? Ele deveria ter excluído nossa guilda. Ele convenceu Yeon Joon a fazer um festival de sacos. Que diabos é um festival de sacolas? Nunca ouvi falar de um festival assim. Você não acha tão aleatório da parte dele fazer isso? Quanto mais penso nisso, mais ridículo se torna. Aquele desgraçado é um psicopata. Ele é louco, continuou Lei Ji. Parecia que a raiva de Lei Ji tinha atingido seu auge. Neste ponto, Jung Gayan parece estar em melhor estado que ele. Pelo menos ela está gerenciando esse mano e tem feito o melhor que pode em suas tarefas. Você não pode dar trabalho para Kim Sung? Não, provavelmente não. Não é uma boa ideia atribuir nada a ele. Esquece o que eu disse. Não dê trabalho para ele, disse Lei Ji. Porque precisamos limpar a bagunça dele. Tenho certeza de que a senhorita Kim Yeon também quer matá-lo, acrescentou Lei Ji. Eu tinha certeza de que não era esse ponto, mas a senhorita Kim Yeong definitivamente estava pensando em fazer algo sobre Kim Sung. Pelo menos ele nos deu muito poder sagrado. Só conseguimos definir o orçamento do ano que vem porque é melhor você parar de cobrir ele, ou eu viro a mesa, ameaçou Lei Ji. Sung exagerou um pouco, comentei. Eu realmente estou tendo dificuldades. Eu sabia que administrar o continente seria muito difícil, mas estou realmente tendo dificuldades aqui. Já reclamei das coisas difíceis. A guerra contra os deuses exteriores foi muito mais fácil do que isso. As coisas eram muito mais fáceis quando aquele lugar ainda era uma masmorra. Estamos com poucas pessoas, e só melhorou recentemente porque você tem nos ajudado. Você sabe como foi difícil quando tivemos nosso filho. Achei que ia enlouquecer por 3 meses, continuou Lei Ji. Lei Ji ficou furiosa por um tempo, mas acabou sentando-se na mesa. Provavelmente se sentia sobrecarregada com a possibilidade de terminar a tarefa atrasada. Não achei que seria tão ruim assim.
Eu sabia que administrar uma dimensão não era tarefa fácil. Cuidar de uma guilda ou nação já era difícil, então eu nem consegui imaginar o quão difícil seria gerenciar uma dimensão inteira. Achei que tudo tinha acabado, mas o fim era na verdade só um novo começo. Era um sinal para a próxima luta. O sistema concordou que as subsidiárias que criei gerenciariam a dimensão, mas o problema era que eu não conseguia aumentar o número de mão de obra. Tínhamos os trabalhadores que Benigua enviou para nós, mas eles não eram suficientes para reparar o buraco na dimensão e mantê-lo. Jungaia recebeu a responsabilidade pelo mana geral do continente, e Eihanoona ficou encarregada da manutenção das outras dimensões, incluindo o vazio, mas ainda havia muitos problemas. Apenas 5 pessoas estavam autorizadas a acessar o sistema: eu, Leiji, Jungaia, Shai e Kim-sung. Kim-sung não fazia ideia de que tinha acesso ao sistema, então poderia ser excluído. Enfim, a ordem de Benigua e nós 4 estávamos cuidando de tudo. Dialogi estava me ajudando, mas não conseguia resolver todos os problemas que aconteciam em todo lugar. Talvez fosse uma consequência do milagre da masmorra, mas ela experimentava queima de mana várias vezes ao dia. Problemas com o próprio programa às vezes surgiam, como problemas com dispositivos de controle de ar, água e elementos, criando uma enorme fenda no continente. Subestimamos essa empreitada. Estávamos cometendo os mesmos erros típicos que empresas novas costumam cometer. Como Leiji estava ignorando tudo. Eu entendo por que ela está enlouquecendo. Este é o relatório que recebi da deusa Benigua e do Sr. Bell. Eu dei uma olhada primeiro, mas você também deveria dar uma olhada, sugeriu Leiji. Imagem. Fiquei meio mal por ela. Nesse ritmo, eu até posso morrer de excesso de trabalho, comentou Leiji. Outro problema ocorreu no 7A. Outra queima de mana. Vou enviar um pedido de reparo para Jungaia, disse ela. O programa de gerenciamento dimensional está iniciando. Acesso concedido ao administrador da 271ª dimensão, o deus do sacrifício e do avivamento. Você tem 4 mensagens não lidas. Benigua, Lei Kyong. Você leu meu plano de negócios. Leiji, Kim-sung, aquele desgraçado. Vírgula, Jungaia, opa. E. Vírgula. Vi uma versão em miniatura de uma dimensão vasta. Você vê algo estranho na masmorra sob o Vaticano. É o Santo Toupeira. Precisamos cuidar dela nos próximos 40 anos. Precisamos passar um oráculo divino ou eliminá-la nós mesmos, disse Leiji. Sim, eu consigo vê-la, respondi. A espécie é 3412 e acabou se extinguindo. Droga. Vou matar o desgraçado que espalhou o boato de que faz bem para a resistência, comentou Leiji. Ela é assustadora. O que há de errado com o dispositivo de controle elemental? Merda. Você está falando sério? Leiji exclamou. Ji, se acalma, tá? Eu disse para ela. Ainda há muitas coisas para as quais não criamos uma diretriz. As coisas vão se encaixar uma a uma, e não teremos tanta dificuldade até lá. Quer que a gente faça uma pausa hoje? Por que você não vem aqui? Na verdade, vamos fazer uma pausa. Deite aí, Nona, sugeri. Você está me tentando de novo, disse Leiji. Como assim? Perguntei. Vou só fingir que não vou fazer de bobo. Venha aqui e vamos descansar juntos, disse Leiji. Precisamos nos apressar e falar com a Dumi o quanto antes. Fico pensando se ela pode começar a trabalhar nos próximos 10 anos. Ah, pensando bem, já te disse? Ela é muito inteligente. Eu te contei sobre a missão que as crianças fizeram da última vez? Estou perguntando porque estou preocupada porque Truenus me deu um relatório estranho, perguntou Leiji. Vi a Ji tagarelando enquanto olhava para o rosto dela. Comparado ao ano passado, ela não mudou muito, mas ficava animada e sorria sempre que falava sobre Dominions. Eu soube no momento em que ela disse que queria assumir o comando, mas ela deve estar gostando de morar com ela. Não sei quantos livros ela leu até agora, disse Leiji. Sério? Como estão as outras crianças? Leiji perguntou. Eles são praticamente iguais, respondi. Tenho certeza que Bluey está discutindo com a Shaira todo dia. E Serafins? Leiji parou. Eu simplesmente não consigo me forçar a demonstrar afeto por ele. Bem, eu nem planejava mostrar para ele em primeiro lugar. Eu confessei. É incrível que você tenha aceitado ele de novo em primeiro lugar. Na verdade, isso não é verdade. Ouvi dizer que Querubins o trouxe discretamente. De certa forma, eles são como gêmeos.
É verdade que serafins estavam bem ao lado dele quando querubins foram criados? Lei Ji perguntou. Sim, respondi. Fiquei tão chocado naquela época. Você ia deixar Jungaian cuidar do Turnus no começo, certo? E você ia simplesmente excluir Serafim do grupo. Mas Kim Sung levou Turnus, e Jungaian levou Serafim à força. Ele é problemático até aqui. Apesar disso, sinto que ela está negligenciando ele. Ele está recebendo educação adequada? Lei Ji questionou. Provavelmente, mas parece que Sura está mais diretamente envolvido com ele do que Ayan. Ayan só se interessa quando se trata de praticar coisas usando o mundo de inteira. Parece que ela tem ensinado magia para ele, mas o resultado não tem sido tão bom, respondi. De certa forma, isso é como um castigo para os serafins. No começo não pensei muito, mas depois de ver nosso Domi, fiquei meio mal por ele, disse Lei Ji. Para de mentir, eu disse. Estou sendo honesta aqui, disse Lei Ji. Você está falando palavras vazias de novo, eu disse. Eu te disse, estou falando sério, ela repetiu. Sério? Perguntei. Quer uma xícara de café? Ela ofereceu. Eu vou conseguir, eu disse. Obrigado pela bebida. Vi a Nuona da Ji segurando sua xícara de café e voltando para a cadeira. Eu tinha certeza de que ela estava mentindo quando disse que sentia pena dos serafins, e isso ficou evidente pelo fato de que ela mudou de assunto de repente. Se ela realmente sentisse pena dele, já teria falado com ele. Infelizmente, ela nunca foi do tipo que ouvia a dor dos outros. Será que a senhorita Kim Miaon teve acesso? Disse Lei Ji. Provavelmente não, respondi. Eu sei. Eu disse isso porque me sentia meio mal. Uma mensagem de erro apareceu no 21B. A Lauren está me pedindo para dar uma olhada. Deve ser um portão, o que significa que alguns aventureiros de segunda categoria provavelmente vão entrar por ele. A Ordem de Lauren solicitou aprovação para usar poder sagrado. Por favor, aprove o pedido, pediu Lei Ji. Você que faz, eu disse a ela. Tá bom, tá bom. Ah, certo. Elune me procurou sobre aquele problema com a árvore do mundo, Lei Ji murmurou. Diga para ele calar a boca. Interrompi. Eu já fiz isso. Enfim, é engraçado como eu estava tão frustrado antes, mas agora estou me divertindo. Acho que é porque estou trabalhando com você assim, disse Lei Ji. Isso porque você e eu somos workaholics. Estávamos tendo conversas bobas enquanto estávamos focados nas tarefas quando uma nova mensagem chegou. Eu não me importei muito porque não era minha conta, mas a Nuona da Ji me chamou. Opa! Sim. Acho que as coisas vão ficar mais fáceis para nós em breve, disse Lei Ji. Por quê? Perguntei. O Sr. Bell disse que encontrou um subcontratado, respondeu Lei Ji. Hã? Eles também são baratos. É realmente ótimo, acrescentou Lei Ji. Droga, um subcontratado. Uau! O Sr. Bell marcou um grande gol. Lei Ji gritou. Ele verificou a identidade deles? Perguntei. Eles são gestores de dimensões descartadas. Devem ter chamado a atenção para ele enquanto investigava. Eles já assinaram um contrato com ele, e vão se juntar ao time do Benigo assim que terminarem o treinamento básico, respondeu Lei Ji. Parece que vamos poder tirar férias, comentou Lei Ji. Virei e vi Lei Ji sorrindo radiante. Regressor Instruction capítulo 884. Férias, 2. Eu chamei de férias, mas não estou dizendo que devemos fazer algo chique. Eu só quero sair para um encontro. Opa, passamos por muita coisa nos últimos anos, e vamos ficar ocupados de novo de qualquer jeito. Não teremos uma chance assim de novo. Considerando que precisamos ter outro evento em alguns anos, precisamos começar a nos preparar agora. Precisamos fazer uma reunião para planejar as coisas com o Sr. Bell. As pessoas já têm opiniões diferentes sobre o plano do Sr. Bell. Do lado de Benigoa, eles querem minimizar os danos. Faz sentido, eu disse. A direção que querem seguir para crescer é diferente. O lado de Benigoa quer minimizar os danos porque o continente ainda não está tão estabilizado quanto antes de tudo isso. No entanto, o lado do Sr. Bell acredita que o continente é estável o suficiente. Belial acha que precisamos reunir o máximo de poder sagrado possível para avançar rapidamente. Se você olhar o plano dele, não é tão ruim assim. Entendo de onde ambos os lados vêm, e teremos que continuar coordenando e trabalhando juntos. Pense na carga de trabalho que está por vir. Essa é realmente nossa única chance. Você está definitivamente certo.
Comentei. Não estou sugerindo que a gente só brinque. Não é como se fôssemos sair assim. Você saiu da última vez parecendo um civil, então vamos fazer o mesmo desta vez. Então, você quer ver como os habitantes e aventureiros comuns estão? Você não está fazendo isso já agora. Você não tem os relatórios dos Centros de Aconselhamento Psicológico e Tratamento da Guilda do Cisne Negro? Perguntei. Claro, tenho acesso aos resultados, mas é diferente ver por mim mesmo. Quantas pessoas você acha que vão admitir na pesquisa que tem uma doença mental? Aventureiros são particularmente sensíveis quando se trata disso. Ah, ela está certa sobre tudo. Não tem como a Guilda do Cisne Negro ser tão desajeitada com relatórios. Então não vejo problema nenhum nisso, perguntei. Não estou dizendo que os relatórios estão errados. Estou apenas sugerindo que precisamos ver isso por nós mesmos. Precisamos ver o que os habitantes estão pensando atualmente se a maioria deles não tem nenhuma doença mental. Desde quando você se interessa tanto pela saúde mental das pessoas? Perguntei. Você acha que estou fazendo isso porque realmente me interesso por isso? Isso só facilita a coordenação. Honestamente, não faço ideia do que está acontecendo lá embaixo porque tenho estado ocupado trabalhando em tantos documentos ultimamente. No entanto, tenho certeza de que você sente o mesmo. Há uma diferença entre vivenciar isso por conta própria e apenas ler um relatório. Leiji estava certa. Eu precisava coordenar com Belial e Benigoa para o próximo evento, e também precisava saber pelo que os habitantes estavam passando no momento. Eu recebia relatos sobre eles, mas havia algumas coisas que eu não conseguia entender direito. Em outras palavras, aproveitar essa chance para sair. Parece uma boa ideia. Mais importante, eu precisava cumprir minha promessa porque fiz um acordo com ela. Eu não estava tentando evitá-la, e não era uma má ideia. A ideia só precisava estar certa. Eu sabia que confiança era importante, e as coisas ficariam estranhas entre Leiji e eu se eu quebrasse essa confiança. Como isso é férias? Perguntei. Definitivamente é férias. Se ficarmos juntos por muito tempo, então é férias. Poder viver uma nova vida em um lugar novo. Eu chamo isso de privilégio. Já que a federação sofreu mais danos, que tal visitá-la? Vamos entrar para uma guilda de aventureiros e fazer raids com eles. Vamos bolar com um conceito e começar. Também podemos comer muitas especialidades locais. Imagem. Não consegui deixar de pensar nisso enquanto falava com ela ao telefone. O que eu vou dizer para os outros? Perguntei. Só diga que você vai trabalhar. Teremos uma escolta, e avisarei a Engin também. O problema é que há duas pessoas que não vão nos entender. Acho que posso convencer Jungayan? Como? Perguntei. Preciso encontrar um jeito, mas... Kim Sung é o problema, certo? Perguntei. Faça algo com ele. Você não pode realmente sair escondido hoje em dia. Havia vozes ao meu redor. Quando saí, as pessoas do lado de fora me cumprimentaram imediatamente depois de me verem. Assenti e os cumprimentei de volta. A casa da guilda parecia tão familiar quanto sempre. Enquanto tomava meu café sentado no terraço, olhei para o espelho da mão da deusa como se já estivesse acostumado há muito tempo. Vamos definir a federação como nosso destino. Eu decido quais sub-regiões. Serei o filho imaturo de uma família nobre. Não, serei filho de uma guilda ou família influente. Vou ser uma vadia muito egoísta e arrogante. Você pode ser a empregada da família que está profundamente endividada. Precisa mesmo ser tão detalhado assim? Perguntei. Se vamos fazer isso, então é melhor irmos até o fim. A Guilda dos Aventureiros da Federação. Vi muitas informações diferentes quando digitei essas palavras no espelho de mão da deusa. Não havia nada novo, mas vi uma variedade de missões e masmorras registradas. Muitos clãs e guildas haviam enviado missões e pedidos de conquista de masmorras para aventureiros, mas isso deveria ser férias, então era melhor aceitar pedidos fáceis, algo que aventureiros de nível médio podiam fazer. Caça a duendes. Também tem a masmorra de Cobalto. Talvez isso fosse fácil demais, já que o nível geral dos aventureiros havia aumentado. Acho que era melhor aceitar pedidos que fossem pelo menos médios ou raros. Vou equipar esse item. Obviamente vou parecer uma criança, mas vou ter itens caros. Vou ser o típico pedaço de lixo rude porque meus pais influentes me apoiam. Vou fingir ser alguém que gosta de se exibir, e finjo que amo coisas caras. Por que você faria uma coisa dessas? Perguntei. Existe mesmo um motivo para isso. Parece divertido. Enfim,
Vou criar uma identidade adequada. Vou enviar os detalhes do seu personagem depois, então confira quando chegar lá. Lei Qion. Lei Qion vive a vida de uma aventureira comum até encontrar Lei Jiou. Lei Jiou era o único filho do mestre de uma grande guilda, nome e sobrenome da guilda serem decididos, depois de chamar a atenção de Lei Jiou. Lei Qion se envolveu em um plano perverso e sujo contra sua vontade. Omitido. No fim, ela ficou com uma dívida enorme, e sofreu todos os dias. Omitido. Ela começou a gostar do Lei Jiou sem perceber. Omitido. Ela ainda se lembrava de Qin Sung, um aventureiro que conheceu na Terra da Fenda, mas acabou entregando seu corpo e coração a Lei Jiou, entregando-se a ele. Omitido. Que diabos, Nona? Isso é demais, reclamei. Por isso eu disse que vai ser umas férias. Só é divertido quando é demais. Você não acha que algo estimulante precisa acontecer entre nós? Vamos trabalhar juntos por muito tempo, então isso vai ajudar muito a recuperar nossa centelha. Você realmente acha que estamos interpretando sem motivo aqui? Além disso, isso faz parte do contrato. Sim, ela não está errada. Isso é só um rascunho, então vou te mandar os detalhes de o que vamos fazer quando tudo estiver finalizado. Você cuida do Qin Sung. Tenho certeza de que não vai ser tão difícil assim. Com isso, Lei Ji desligou. Ela é realmente determinada. Eu sabia que ela estava ansiosa por isso, mas ainda assim fiquei surpreso com a quantidade de preparação que ela fez além das cenas. Ela já está se preparando para isso há um bom tempo. Dizer que o documento estava lotado de mensagens é pouco. Me senti meio mal porque senti o quanto ela estava estressada o tempo todo, mas ela tinha uma sensação de loucura que eu não conseguia descrever, o que me deixou confuso sobre o que sentir. Provavelmente era só nisso que ela pensava enquanto trabalhava. Lei Ji provavelmente estava no meio de fazer sua lista de desejos como se fosse uma trabalhadora comum pensando em ir para o exterior assim que as férias fossem aprovadas. Eu estava definitivamente certo. Caso contrário, o plano dela não seria tão detalhado. Lei Ji até escreveu uma explicação detalhada de como deveríamos nos comunicar, nossos hábitos e como Lei Ji influenciou Lei Qion. Fiquei tão chocado que fiquei boquiaberto. Eu não estava afim, mas valeria a pena se ela se sentisse recarregada no final. Como esperado, Qin Sung era o problema. Nesse momento, ouvi alguém gritando meu nome. Olhei para baixo e vi ele acenando para mim. Ele não parecia tão diferente de antes, e a única diferença era o comprimento do cabelo. Naquela época, ele não ligava nem um pouco para o cabelo, mas agora, ele cuidava dele, garantindo que ficasse arrumado. O cabelo dele também tinha ficado curto, provavelmente porque eu disse que ele estava comprido demais. Ele era bonito, então ficaria bem com qualquer coisa, mas precisava de um corte de cabelo, que seria melhor do que o cabelo bagunçado da época. Na verdade, aquele cabelo bagunçado dele era encantador à sua maneira. Ele parecia um lobo indomado na época. No entanto, ele estava desempregado no momento, então eu acreditava que ele pelo menos precisava parecer arrumado. Sr. Kyong. Kim Sung gritou. Ele segurava algo pesado enquanto acenava para mim. Eu tinha quase certeza de que ele tinha ido à casa de leilões de novo sem eu perceber. Você terminou de treinar, Tronus? Perguntei. Vou subir para lá agora mesmo, disse Kim Sung. Não, estou perguntando se você terminou de treiná-lo ou não. Sua atitude inocente e brilhante ainda estava lá, mas ele realmente havia mudado drasticamente. Como tudo acabou, Kim Sung raramente tinha coisas com que se preocupar, o que levou à sua mudança dramática. Claro, eu tinha certeza de que havia outros motivos, mas o maior motivo por trás da mudança provavelmente era o fato de que ele finalmente se livrou do peso pesado sobre seus ombros. Ele não estava mais preso, então estava se levantando do erro que cometeu em sua primeira vida. Ele estava se certificando de que não cometeria o mesmo erro em sua vida atual. Eu tinha certeza de que ter um motivo para virar o regressor o fazia mais feliz do que qualquer outra coisa. Esse não era o melhor exemplo, mas Kim Sung provavelmente estava se procurando no momento. Já estava na hora de descobrir que tipo de vida levaria e pelo que deveria viver. Na primeira vida, Kim Sung estava ocupado demais sobrevivendo, enquanto na segunda, ele só precisava tirar o peso dos ombros. Kim Sung parecia querer viver uma vida normal, mas sabia melhor do que ninguém que não podia ser normal. Além disso, não havia muito que pudesse alcançar. Ele era o mestre da guilda mais popular do continente e estava entre os 3 aventureiros mais poderosos.
Ele já não tinha mais o desejo de conquistar algo com as próprias mãos. Tudo o que queria era paz para seu irmão, que carregou e compartilhou esse imenso fardo com ele. Ele não usava mais sua armadura característica, e já fazia um bom tempo desde que ela estava guardada em seu depósito pessoal. Ele realmente não precisava da armadura, já que era intimidador só com a espada. Kim Sung também estava começando a usar roupas confortáveis do dia a dia. Como foi seu dia hoje? Kim Sung perguntou. Ele estava sendo excessivamente grudado. Você já comeu? Ele perguntou. Ainda não, respondi. Encontrei um restaurante delicioso. Que tal sairmos? Quero comer aqui hoje, interrompi. Se tem algo que você está querendo. Suspirei, e vi Kim Sung franzindo levemente a testa. Eu tinha certeza de que o instinto dele dizia que eu estava agindo de um jeito diferente do normal. Provavelmente ele estava assumindo que eu estava de mau humor, preocupada com algo, ou pior ainda, ele tinha feito algo errado sem que ele soubesse. Angel Kyon, cujo sorriso caloroso parecia permanente, não estava lá. A paciência e compreensão de Lei Kyon também não estavam lá. Em vez disso, eu olhava friamente. Sr. Kyon. Hoje recebi um item bem raro na casa de leilões. Não é a Chanel Hermes que você estava esperando, mas a Louis Gucci feita pela Leathersmith. Kim Sung parou. Desculpa. Não tem havido descontos ultimamente. Kim Sung disse. Ele realmente está fora de si. Eu esperava que ele não estivesse pensando que eu estava emburrado porque não tinha tido promoções naquele dia, mas parecia que ele estava pensando assim. Sim, ele definitivamente achou que eu estava emburrado porque não houve descontos recentemente. Suspirei de novo, e Kim Sung parecia desconfortável. Sobre o treinamento de Tronus. Sim. Ele parece estar ficando mais forte sem nenhum problema. Não posso dizer que ele é muito talentoso, mas ele pelo menos vai corresponder às suas expectativas. Kim Sung disse. Kim Sung já devia ter percebido isso. É isso para a preparação. Eu precisava dizer algo, então falei friamente. Senhor Kim Sung, há quanto tempo você está fazendo uma pausa? Por que você não está trabalhando, droga? Empurrei a sacola na mesa e parecia alguém que finalmente tinha se cansado. O saco pesado caiu no chão com um estrondo alto. Por algum motivo, a forma como caiu parecia dramática. Como você comprou essa bolsa? Perguntei. Você não tem dinheiro. Você não acha que está exagerando? Gritei. Você está realmente passando dos limites. Estou cansado disso. Murmurei. Foi só um murmúrio, mas eu tinha certeza de que soou extremamente alto nos ouvidos de Kim Sung, alto o suficiente para toda a guilda ouvir. Regressor Instruction Capítulo 885. Férias, 3. Estou cansado disso. Murmurei. Qualquer um concordaria que era uma situação tão ridícula. Angel Kyon virou o demônio Kyon em apenas um dia, pois eu estava sorrindo calorosamente para ele ontem. Tinha certeza de que ele lembrava como eu agradecia continuamente quando ele me dava um presente inútil. O vínculo entre Kim Sung e eu estava ótimo ultimamente, por isso entendi o motivo dele me olhar com tanta incredulidade. Fiquei furiosa, e até joguei a sacola que ele me deu no chão. Isso não deveria acontecer, e ele não conseguia acreditar que isso estava acontecendo. Isso era um pouco demais, mas a pessoa que ficava brava ou chorava primeiro geralmente era a vencedora. Mesmo que alguém não tivesse feito nada de errado, era obrigatório refletir sobre suas ações se o outro ficasse bravo ou chorasse primeiro. Alguém questionaria se alguém fez algo errado. Também pensavam se a outra parte estava apenas tendo um dia ruim ou se algo realmente aconteceu. Houve um momento de silêncio e pareceu que ele demorou um pouco para processar meu comentário anterior. Como sempre, sua reação continuou a mesma. Desculpa. Eu sabia que ele diria isso. Exatamente do que você está arrependido? Perguntei. Pedidos de desculpas já eram hábito de Kim Sung há muito tempo, e eu percebia que ele pedia desculpas sem nem pensar. Preciso atacar como um raio. Tive que ser emocional e encurralá-lo para garantir que não houvesse tempo para ele pensar. Esse era o básico de negociação. Me diga exatamente do que você está arrependido. Vamos ouvir, eu disse. Kyon. Você é assim toda vez. Corrija seu hábito de pedir desculpas primeiro. Por favor, implorei. Eu sei que você não está arrependido, argumentei. Não, eu realmente sinto muito. Estou cansada disso, murmurei. Que cara é essa? Esquece. Por favor,
Vá embora, disse a ele. Estou fazendo a coisa certa, né, Ji-no-na? Eu precisava ser frio e encerrar a conversa aqui, mas tinha certeza de que isso não seria suficiente para fazê-lo ir embora. Ele não era tão burro a ponto de não perceber que as coisas realmente acabariam entre nós se ele fosse embora agora. Você vai mesmo embora? Deixar. Se você fizer, acabou. Independentemente do que aconteceu, eu percebia que ele realmente estava tentando entender o que tinha feito de errado e tentando ganhar tempo. Seus olhos tremiam enquanto ele mantinha a boca fechada, sem entender por que eu estava tão bravo. Também não me sinto bem com isso. Kim Sung sofreu por mais de 10 anos, então nada mudaria mesmo que eu deixasse fazer o que quisesse por um ano. Deixá-lo descansar era, na verdade, a coisa certa a se fazer. Considerando tudo que ele passou, um ano provavelmente não era suficiente para ele descansar direito. A forma como ele passava o tempo era meio errada, mas pelo menos o fazia feliz. Fiquei meio mal vendo o olhar ansioso dele, mas precisava agir assim para ganhar tempo. Se eu conversasse com ele sobre isso de forma educada, a conversa não levaria a lugar nenhum. Como esperado, Kim Sung não foi embora. Achei que eu encurralá-lo mais seria uma boa ideia, mas... Vamos parar por aqui. Já disse o suficiente. Seria tranquilo se ele estivesse se divertindo sozinho, mas estava afetando as finanças da guilda. Eu poderia tê-lo impedido há muito tempo. Felizmente, ainda não era tarde demais, e o timing foi perfeito, pois eu tinha coisas para resolver com a Ji-no-na. Eu estou. Desculpe, Sr. Kyeon, repetiu Kim Sung. Não, acho que fui um pouco dura, interrompi. O quê? Acho que estava sendo um pouco sensível porque tenho estado muito estressado ultimamente. Normalmente não sou assim, mas tenho me preocupado com muitas coisas. Eu disse para ele. Peguei a bolsa no chão e disse, está bom. Eu gosto. O clima ainda estava tenso, mas melhor do que antes. Assenti, sinalizando que ele podia se sentar. Kim Sung sentou-se. Mas eu não quero que você faça isso de novo, eu avisei. O quê? Kim Sung questionou. Você pode não saber, mas a Guilda Azul está se preparando para abrir alguns negócios, que são para aventureiros iniciantes e para aqueles marginalizados em nossa sociedade, mas não estamos em uma posição financeira favorável devido aos eventos recentes. Além disso, o dinheiro que investimos no Centro Gratuito de Aconselhamento Psicológico entra em conflito com o plano da cidade de Lindell. Expliquei. Eu entendo. Kim Sung disse. Estamos nos virando pela oficina de alquimia e pelo negócio de armas, mas precisamos economizar o máximo possível, acrescentei. Imagem. O que eu disse não era verdade, pois estávamos recebendo muito dinheiro dos portais de dobra, mas Kim Sung não sabia da situação financeira da guilda, então eu tinha certeza de que ele não fazia ideia do que eu estava falando. Se possível, não quero impedir você de fazer o que quer. Gostaria de adiar o projeto de assistência social, mas como você já sabe, estamos em uma situação urgente. Desculpa, eu disse. Entendi. Sinto muito por dizer isso, mas o valor que você tem gasto todo mês para manter seu status é muito. Eu revelei. Ele definitivamente ficou sem palavras. Usar o orçamento anual de um clã ou guilda para manter o status era simplesmente absurdo. Se eu tivesse usado uma versão fabricada dos relatórios financeiros da Guilda Azul para contar mais sobre a situação, teria conseguido explicar melhor, mas isso não importava muito. Como eu esperava, os olhos de Kim Sung começaram a tremer. Ele não tinha um conceito básico de dinheiro. Nunca falamos muito sobre a vida dele na Terra, mas provavelmente ele nasceu com uma colher de prata. Eu estava. Sério. Obviamente, acho que você merece esse tipo de tratamento, e quero que aproveite este lugar mais do que qualquer um, mas quero ver você sair para o campo usando sua armadura às vezes. Já faz um ano. Eu disse. Você precisa começar a decidir o que quer fazer. Você não pode continuar sendo preguiçoso. Você vai viver assim pelos próximos 100 anos? Eu sou só humano, cara. Você está me deixando preocupado de várias formas, eu disse a ele. Estou preocupado que você realmente fique desempregado. Você não está tentando lucrar mesmo sem ter feito nada, certo? Lynch Creone disse uma vez que ninguém deve nem olhar para bastardos incompetentes. Você já ouviu falar disso? Está com 2 eliminados para você agora. Eu entendo o que você está dizendo, disse Kim Sung. Gostaria de pedir um pequeno favor. Eu disse. Qualquer coisa.
Vou fazer o meu melhor, disse Kim Sung. Gostaria que você visitasse a República, pedi. A Guilda Azul está planejando montar uma filial lá. Não vou poder te oferecer muito apoio, mas é obrigatório. Gostaria de ver o velho Kim Sung, que liderou a Guilda Azul em seu enorme crescimento, expliquei. Não vai haver nenhum tipo de apoio. Quero que você vá lá e construa você mesmo. Construa poder e vá para raids. Você entende o que eu quero dizer, né? Não faça empréstimo, não importa o que aconteça. Quero que você trabalhe com paixão como se fosse um aventureiro iniciante novamente. É melhor do que brincar. Ele era o mestre da Guilda Azul, então eu queria dar a ele algo mais importante para fazer, mas fazia tempo que ele não estava em campo, então não podia simplesmente mandá-lo lá de qualquer jeito. Além disso, quanto mais longe ele estivesse da Federação, melhor seria para nós, então a República era o melhor lugar para ele ir. A filial da guilda na República seria construída por um motivo simbólico, de qualquer forma, então o sucesso dele não importava muito. Se ele conseguisse ter sucesso e se tornar uma figura importante lá, o ramo da guilda se tornaria ainda mais simbólico, por isso era melhor enviá-lo para lá. Quando ele voltasse a ser como antes, eu poderia simplesmente dar outras tarefas para ele fazer. Olhei para Kim Sung e vi que ele estava hesitante. Claro, ficaria feliz em fazer isso, mas estou preocupado com sua segurança e saúde. Kim Sung murmurou. Você sabe que não precisamos mais nos preocupar com ameaças. Fico feliz que você esteja preocupado comigo, mas não sou alguém que precisa de proteção. Tenho me sentido um pouco desconfortável com esse tipo de hospitalidade ultimamente. Como os 3 meses depois que acordei. Suspirei. Eu entendo, disse Kim Sung. Acredito que nós também precisamos mudar. Você e eu não conseguimos parar de nos mexer. Espero que entenda o que estou dizendo, continuei. Quero, mas... Estou cansado. Eu tinha certeza de que ele teria PTSD de ouvir tantas vezes as palavras estou cansado. Se é isso que você quer, então vou seguir suas ordens, disse Kim Sung. Parecia que Kim Sung não queria mais ouvir as palavras estou cansado, então mudou de postura. Não pude deixar de sorrir porque isso era muito mais fácil do que eu imaginava. Mas estou realmente preocupado com sua saúde, Sr. Kyeon, disse Kim Sung. Há muitas outras pessoas na guilda, e não é como se fôssemos ficar separados por milhares de anos. Vai ser só por alguns meses. Mais importante, se eu acabar em uma situação perigosa, vou te avisar imediatamente, já que ainda estamos conectados, o tranquilizei. Kim Sung assentiu, provavelmente porque ele mesmo confirmou com os próprios olhos. Ele sempre parecia feliz toda vez que eu dizia que ainda estávamos conectados. De qualquer forma, foi a frase perfeita para encerrar a conversa. Pensando bem, parece que realmente fui uma decepção. Acho que estou ficando preguiçoso ultimamente, confessou Kim Sung. Não é nada disso, eu disse. Não tenho sido muito confiável, acrescentou Kim Sung. Eu não diria isso. Eu disse. Aceito seu pedido com prazer, Sr. Kyeon, disse Kim Sung. Tive a sensação de que ele aceitou porque não tinha escolha, mas gostei da determinação dele. Depois disso, muitas coisas aconteceram tão rápido. Quer comer junto? Eu ofereci. Claro. Comemos juntos, visitamos lojas e também fomos dar uma caminhada. Esse é legal. Eu apontei. Nos encontramos com os outros membros da guilda e bebemos vinho. Então você está dizendo que o irmão Yun-sung vai fazer uma viagem de negócios para a República? Com quem ele vai? Park Dae-ok-gu perguntou. A guilda não vai dar muito apoio. Então, eu vou com ele, ofereceu Sun Hye-yeon. Eu ficaria aliviado se você fosse com ele. Já que estamos nesse assunto, que tal levar o novo recruta com você? Park Dae-ok-gu sugeriu. Emil? Belier perguntou. Caso ele precise fazer uma batida ou caçar. O treinamento em campo também é importante para um novato, disse Park Dae-ok-gu. Na manhã seguinte, como eu imaginava, gosto mais desse visual em você, elogiei Kim Sung ao vê-lo com sua armadura. Te vejo depois, disse Kim Sung. E então? Então. HM. Então. Me diga, Nona. Quero ouvir de você. O que você quer? Me diga, disse Lei Jiou. Droga. Você. Jovem. Mestre, respondi. Logo nos encontramos na Federação. Regressor Instruction capítulo 886. Férias, 4. Como ontem,
A federação estava caótica. Eu não tinha certeza se todas as grandes cidades eram assim ou não, mas o Colorado, que era a cidade grande onde a Nonadaji decidiu que a gente nos estabeleceria por enquanto, estava meio barulhento. De certa forma, era esperado porque a federação havia passado por muita coisa, como a Guerra Continental e o incidente de invocação da 27ª Legião. Ela foi até afetada pelo evento continental do Ungeon. Uma nação tão grande quanto a federação poderia facilmente enlouquecer depois de passar por tantas dificuldades em pouco tempo. Mas isso não aconteceu, então. Eles podem ser considerados bastante sortudos. Na verdade, foi um alívio que terminou assim, e parecia que todo mundo pensava o mesmo porque a cidade estava bem animada. Na verdade, eu estava convencido de que esse era o momento mais movimentado para todos aqui. Ouvi vozes altas por toda parte, e havia trabalhadores fazendo seus próprios trabalhos por toda parte. Havia magos de baixa patente movendo materiais de construção pelo ar e guerreiros usando grandes martelos para cravar pregos enormes. Muitos aventureiros decidiram participar do plano de desenvolvimento e restauração da Federação, então havia uma cacofonia constante de ruídos ásperos. O tempo estava ótimo, e essa era a manhã perfeita para uma caminhada. Estamos recrutando pessoas para caçar conosco. Sou um guerreiro capaz de exibir poder equivalente ao de um guerreiro de rank raro. Estamos recrutando mercenários dispostos a ir cultivar materiais de construção. Parecia que havia muito trabalho disponível para qualquer pessoa qualificada. Olhei ao redor e vi muitos aventureiros marginalizados. Assenti e pensei que a Nonadaji tinha escolhido um lugar decente. Estou vendendo essa poção de recuperação que consegui diretamente do Lindell. Tenho muitas poções diferentes comigo, todas vindas de Lindell. Venha dar uma olhada. Esses são falsos. Havia muitas pessoas na cidade, criando um clima agitado. Havia prédios finalizados, mas ainda mais prédios inacabados espalhados pela cidade, o que fazia sentido porque a maioria das lojas estava sendo reconstruída. Havia uma tonelada de gente reunida na praça para vender seus itens. Lindell era assim no início de seu plano de restauração. A federação estava no meio de seu plano de restauração, e atraía muitos imigrantes que queriam se estabelecer na federação. Não foi tão difícil mudar para a federação. Também parecia haver um grande número de asiáticos aqui. Provavelmente achavam melhor começar do zero aqui do que na República ou no país sagrado e democrático. Eu não tinha certeza de que tipo de boato eles ouviram, mas todos pensaram o mesmo. Vou consertar seu equipamento. Tenho equipamentos decentes, então por favor, dê uma olhada. Aqui. Por aqui. A história paralela de como o alquimista e o espadachim genial Ama foi lançada. Eu realmente me esforcei para conseguir, então venha aqui e pegue sua própria cópia. Agora. Fiquei me perguntando por que havia tanta gente reunida aqui, mas ao mesmo tempo percebi que essa tinha que ser uma cena comum. A única diferença era que Ginon e eu estávamos aqui. Olhei para baixo e vi uma cena desconhecida. Droga, que roupa de empregada é essa? Qualquer um podia perceber que era uma roupa de empregada. Quem diabos usa algo assim hoje em dia? Tenho certeza de que nem mesmo as criadas reais da União dos Reinos usam algo assim. Virei e vi meu reflexo na janela. Eu basicamente parecia Lei Qion. A única diferença da última vez foi que meu penteado tinha mudado. Meu cabelo estava preso como a da Juijin, mas eu ainda estava bem bonito. Talvez fosse tudo por causa da maquiagem que Ginon fez sozinha. Se eu tivesse que me dar uma avaliação de uma frase, diria, eu estava bem no geral. Se havia uma coisa que eu ficava feliz no meu look, era o fato de que o look não revelava nenhuma pele da minha pele. Se havia uma coisa que me incomodava, era o que Lei Ji estava fazendo agora. Para de me tocar, droga. Era absurdo como estávamos andando pelas ruas animados com a mão dela na minha cintura, como se ela quisesse me mostrar para todo mundo. O sorriso arrogante no rosto dela lhe combinava, parecia que seu rosto combinava com sua natureza geral. Basicamente, ela era bonita, e tudo combinava tão perfeitamente com ela que não seria estranho alguém pensar que ela realmente ficava melhor com aquele rosto. Chegou a ponto de eu achar que o cabelo e o gênero dela realmente não combinavam com ela. Ela era um pouco mais baixa que eu e bem mais jovem, então parecia jovem mestre de uma família nobre. Ela também usava roupas chiques de uma marca de luxo popular, o que a deixava ainda mais arrogante. Qualquer um podia perceber que ela não pertencia ali. Ela parecia uma garota rica que se assumiu para o mundo por tédio. Mesmo que não fosse o caso,
Um jovem danadinho acompanhado por uma empregada facilmente chamaria a atenção de todos. Nona, chamou Lei Ji. Sim, jovem mestre, respondi. Você não está com uma aparência muito boa. Você deve estar pensando no que aconteceu ontem, disse ela. Não estou, respondi. Isso é decepcionante. Queria que você pensasse sobre isso, disse Lei Ji, decepcionada. Não. Quer dizer, jovem mestre, não entendo por que você escolheu este lugar. Eu disse. É um lugar legal para passear e passar o tempo. Sempre tem algo acontecendo. Tem muita gente e é o lugar perfeito para conseguir o que queremos, explicou Lei Ji. Tira a mão de mim, droga. Jovem mestre, agindo assim aqui. É um pouco. Murmurei. O quê? Ah, droga, Lei Ji, não passe dos limites. O que você quer dizer? Posso fazer o que quiser. Você não pode simplesmente começar a agir assim. Você começou, Ji Nona. Eu sou o jovem mestre aqui, não a Nona. Você esqueceu do nosso acordo. Outras pessoas estão assistindo, droga. Quem liga? Não importa, desde que estejamos curtindo. E não é como se as pessoas pudessem evitar te encarar. Ah, cara. Você está me deixando triste. Eu fiz tantas coisas por você, mas você não pode fazer essa única coisa por mim? Você sabe para quem eu tenho feito tudo isso? Como pode dizer isso sabendo o quanto eu sofri isso? Estou tão triste, Lei Qiyong. Seja honesto comigo. Quem te ajudou a chegar até aqui? Eu também quero minha recompensa. Você não concorda? E tenho certeza que você gosta da atenção. Você diz que não gosta, mas seu corpo está dizendo outro. Ah, sim, eu deveria usar essa frase. Enfim, se você está envergonhado, haja como se fosse assim. Esse é o seu caráter. Ver você corar também é fofo. Eu me esforcei para colocar essa maquiagem em você. E sua roupa também é bonita. Só percebi agora, mas acho que tenho um fetiche por esse tipo de coisa. Opa! Quer dizer, talvez seja porque minha Kiyeon fica bem com essa roupa. Você parece o personagem principal de um romance que acabou de ser ferido pelo mundo. Você também está bem. Você é realmente como uma criança que não conhece o medo. Agradeço o elogio, mas pare de agir fora do personagem do foco. Droga, talvez eu não devesse ter feito isso. Eu sabia que não seria fácil, mas nunca imaginei que seria tão difícil assim. No entanto, a Nona da Ji parecia muito feliz. Agora que penso bem, eu nunca tinha passado tanto tempo com ela. Nos encontrávamos frequentemente por causa do trabalho, mas nunca nos encontrávamos separados por lazer e prazer. Achei que ela estava feliz porque podia agir assim sem se preocupar com os outros. Ela aliviava seu estresse olhando ao redor da cidade, os itens vendidos nas ruas, e caminhando pelas ruas também. Gino e eu não éramos do tipo que gostava de estar em multidões, mas saídas como essa ajudavam de vez em quando. Se não fosse pelas pessoas nos encarando, eu também teria gostado disso. Afinal, isso também pode ser considerado uma experiência única. Enquanto caminhávamos pelas ruas, a mão da Ginona ainda estava na minha cintura. Tentei me soltar da mão dela, pois era estranho, mas ela agarrou minha cintura e me segurou firme. Fiquei desconfortável porque parecia que ela estava me dizendo para chegar mais perto. Porque ela é tão forte. Acho que vou ficar meio sozinho hoje à noite. Que tal você usar seu colar? Leiji sugeriu. Tô brincando. Vamos, Nona, disse Leiji. Sim, jovem mestre, respondi. Hoje vamos entrar para uma guilda de aventureiros, informou Leiji. O que a guilda de aventureiros era bem grande. Ouvi dizer que o status dela caiu bastante por causa da Benigoanet, mas ainda era bem grande, já que era melhor criar um grupo ou sair para caçar offline do que fazer tudo isso online. Uma guilda decente de aventureiros ofereceria acomodação para quem vinha de outros lugares, e eles até ajudariam mercenários e andarilhos em suas tarefas. Parecia que essa guilda de aventureiros era considerada decente, pois vi um fluxo constante de pessoas saindo e entrando nela. Quando Legio abriu a porta, as pessoas lá dentro nos olharam instantaneamente. Um silêncio ensurdecedor tomou conta do corredor enquanto caminhávamos e nos aproximávamos da recepção. Deve ser sua primeira vez em uma guilda de aventureiros. Em que posso ajudar? Me dê seu melhor quarto, disse Legio arrogante, jogando moedas de ouro para o funcionário da recepção. Legio. Lei Qion. Dê-nos um certificado de registro de aventureiro temporário, Legio acrescentou arrogante antes de se virar para sentar em frente a uma mesa.
Claramente, cabia a mim cuidar das coisas diversas. Esse é o Sr. Legiou de Castlerock. Viemos buscar um certificado de registro de aventureiro temporário. Eu vou. Cuide dos documentos e selos relacionados. Ah, entendi. Por favor, me acompanhe, disse o funcionário. O que muitos olhos estavam voltados para nós, e até alguém assobiou para mim. Você realmente assobiou para mim, seu desgraçado. Eu vou me lembrar de você. Vou esmagar sua cabeça. Eles são do país democrático. Sim, Castlerock. Por que eles estão aqui? Não sei. Talvez aquele jovem mestre rico ali tenha decidido vir aqui de férias. Com uma empregada. Ela é, uau. Não faço ideia do que dizer. Se eles são de Castlerock, tenho certeza que aquela empregada é bem habilidosa. Confirmei as identidades de ambos. Vocês estão registrados como aventureiros independentes de nível épico e raro. Se houver alguma tarefa ou missão que você queira assumir, vou dar uma olhada com certeza. Obrigada, disse. Entendi. Passei pela funcionária e olhei para trás. No entanto, tudo o que percebi foi o som dos meus saltos batendo no chão. Eu disse que não queria usar salto, droga. Legiou realmente parecia um desgraçado enquanto me olhava indo em direção a ele. Ele sorria para mim como se estivesse me dizendo para sentar ao lado dele. Quando hesitei, ele puxou meu braço até que eu caísse desajeitadamente nos braços dele. A coisa que você me pediu para fazer, tenho mais trabalho para você. Legiou interrompeu. Sim, jovem mestre. Sempre. Mais importante, o que você gostaria de comer hoje? Perguntei. Quero comer aqui hoje, respondeu Legiou. O que a nona de Gi estava realmente gostando disso. Ela estava tão focada na personagem. Eu tinha certeza de que ela fazia isso para chamar a atenção de todos, pois ela gostava da atenção deles. Ninguém se aproximou de nós, apesar do nosso comportamento. Claro, eles ainda estavam nos encarando. Legiou comeu em silêncio e franziu a testa. Ele limpou a boca, e parecia não gostar nada da comida. E foi quando ouvi uma voz. Posso me juntar a você? Regressor Instruction capítulo 887. Férias, 5. Isso foi mais rápido do que eu pensava. Guildas de aventureiros eram lugares para as pessoas encontrarem emprego. Então sabíamos que as pessoas nos abordariam assim que entrássemos em uma. Afinal, alguém cujo propósito para visitar uma cidade era apenas passear não visitaria uma guilda de aventureiros. Em vez disso, iriam para uma estalagem comum e se estabeleceriam lá até a hora de voltarem para casa. Apesar de esperarmos que seríamos abordados, ainda assim aconteceu mais rápido do que pensávamos. No momento em que Legiou e eu entramos naquele lugar, basicamente dissemos às pessoas que estávamos abertos a qualquer coisa. Estávamos dizendo indiretamente para que viessem até nós se tivessem um emprego decente, informações úteis ou se fossem aventureiros habilidosos. Como esse cara decidiu se aproximar direto da gente, em vez de apenas nos encarar de longe, isso significava que ele também era um aventureiro habilidoso. Ou ele pode ter outros motivos. Também havia a chance de ele simplesmente querer ser amigo, mas ele era definitivamente amigável, independentemente de seus motivos. Ele parecia um ocidental no final dos 20 anos. Ativei o Mindsay e vi suas estatísticas gerais. Nível épico e mais. Tenho vergonha de dizer isso, mas eu sou Gilane, a Gali. Nada mal. No geral, ele parecia amigável. Embora seu apelido fosse meio brega, sua agilidade era alta. Ele parecia tranquilo também. Com licença, ouvi de longe que você é de Castlerock, localizado no país sagrado e democrático. Fiquei empolgado quando ouvi isso porque fiquei em Castlerock por um bom tempo no passado. Gilane disse. Os aventureiros no Colorado estavam tentando abrir um lugar para trocar informações, e esse timing não era tão ruim assim. Olhei para Legiou e o vi assentindo. Me curvei e recuei. Gilane pareceu ter entendido isso, pois Legiou lhe deu permissão para se sentar, pois ele assentiu e deu um passo à frente. Depois de se sentar, olhou para Legiou em silêncio. Me senti meio que uma empregada agora há pouco. Eu sabia que não deveria estar orgulhoso, mas por algum motivo me sentia orgulhoso. Eu estava realmente agindo como Aris. Eu te pago uma bebida para celebrar nosso encontro, ofereceu Gilane. Você veio de longe, afinal, disse Gilane. Hoje em dia nem é tão longe assim, já que existem portais de dobra, disse Legiou. Ah, você está certo. Como está Castlerock hoje em dia? Mudou muito? Gilane perguntou. Passou por muito desenvolvimento.
Há mudanças positivas e negativas, mas são ótimas para os aventureiros no geral, respondeu Lei Jiou. Mas provavelmente não é tão bom quanto este lugar, disse Gilane. Eu sei que o Colorado é conhecido como a terra das oportunidades, e provavelmente é por isso que tantas pessoas têm visitado esta cidade. É definitivamente, imagem. Então, Senhor Gilane, por que você veio aqui? Sou uma pessoa impaciente, então gostaria de saber o quanto antes, interrompeu Lei Jiou. Ah, não é nada sério. Eu só queria ser amigo porque você não é daqui. Gilane respondeu. Esse desgraçado está mentindo. Tô brincando. Ah. Só tenho a sensação de que posso te dar o que você quer, Senhor Lei Jiou. Tenho certeza de que há um motivo para você ter vindo até aqui. Já que decidiu visitar este lugar, talvez esteja procurando um mercenário útil. Talvez você esteja procurando um boato ou talvez uma masmorra. Gilane parou. Teoria interessante, comentou Lei Jiou. De qualquer forma, tenho certeza de que você veio aqui em busca de uma aventura. O Colorado não é uma cidade gentil com estrangeiros. Não sei sobre a parte interna da cidade, mas você vai entender do que estou falando quando estiver fora da cidade. Se você está tentando obter informações ou se quer trabalhar aqui por muito tempo, sugiro que aumente o número de membros do seu grupo. Já que você está recrutando mercenários. Gilane parou. Eu estaria mentindo se dissesse que não estou animado para explorar uma masmorra. Você tem alguma informação útil? Lei Jiou perguntou. Tenho algumas coisas que podem chamar sua atenção. Mas não são masmorras conhecidas. Gilane murmurou. Tem cheiro estranho. Comecei a vê-lo de uma forma diferente. Algo parecia tão estranho que eu não conseguia me concentrar no que estavam dizendo. Se o que você está dizendo está correto, o que você quer em troca? Lei Jiou perguntou. Eu não sou mão de vaca, sabe? Respondeu Gilane. Gilane era meio insolente, mas não estava mentindo. Algumas de suas estatísticas eram quase lendárias. Seu trabalho e atributos também não eram ruins. Também queria dar pontos extras para ele pelo apelido brega, que era Gale. Ele também trabalhava no Colorado há muito tempo, o que significava que tinha muita experiência em completar missões e conquistar masmorras. As estatísticas dele eram boas, ele era bem bonito, e se fosse um mercenário contratado, eu entenderia o preço alto dele. O problema era que ele estava me olhando. Seu olhar era como uma cobra rastejando enquanto ele olhava de cima a baixo para o pitoso e miserável Lake Leon. Parecia que a resposta sempre esteve ali esse tempo todo. Pode haver um jeito mais fácil do que ouro, respondeu Gilane. Interessante, disse Lei Jiou. Não é nada interessante, droga. Imagem. Você é um vilão. Lei Jiou me arrastou até ele. Tentei impedi-lo, mas não adiantou. Um som de rasgo ecoou, e a gola das minhas roupas foi rasgada. Cobri minhas clavículas com as mãos rapidamente, mas eles já tinham visto. O selo escravo. Droga. Sua atenção aos detalhes era assustadora. Eu disse a ela que não deveríamos adicionar algo assim porque alguém certamente notaria. À primeira vista, parecia uma tatuagem simples, mas era um selo mágico que se vê frequentemente no mercado negro. Eu sabia. Sou bem entendido de contratos assim. Gilane disse. Esse desgraçado. Ele deve ter estado naquele mercado negro em Castle Rock. Achei estranho ele ter mencionado que estava em Castle Rock por um tempo. Não sei os detalhes, mas isso não é da minha conta, disse Gilane. Havia ganância nos olhos do desgraçado tarado. Depois de checar o selo de escravo, o olhar dele para mim ficou estranho. Ele me olhou como se estivesse olhando para um objeto. Uau, que bom que eu vim aqui. Não acredito que como ele ainda existam. Obviamente, já fazia tempo desde que a escravidão se tornou ilegal no país sagrado e democrático. Eu não conseguia me livrar disso completamente, mas o comércio de escravos já era legal há bastante tempo. Gilane presumiu que Lei Jiou estava trabalhando para um mercado negro arruinado ou estava ligado a um negócio ilegal. Provavelmente achava que tinha vindo para a federação para recomeçar, já que os negócios no país democrático estavam ruins. O mal-entendido dele era problema dele, mas era bem convincente. Ainda existem alguns lugares na federação onde isso é legal, mas é ilegal na maioria das grandes cidades por causa do grande e poderoso Santo da Luz. Felizmente, vai levar muito tempo até que essa lei se espalhe pelo continente, e não há como seus olhos vasculharem o mundo inteiro, disse Gilane. Algumas grandes cidades têm feito isso discretamente, e como a situação da federação não é tão boa quanto a dos outros países,
Há muitas brechas aqui. O que você acha? Gilane perguntou. Você está dizendo que tem mercado negro aqui? Legiou perguntou. Para de fingir que não é boba. Você não veio aqui sabendo que tem um aqui? Você não precisa se preocupar com o mundo lá fora. Não é algo que você possa sair para exibir, então cobrimos os olhos e ouvidos das pessoas próximas. Se você me contratar, estou disposto a te dar os detalhes. Ainda não ouvi sua resposta, ofereceu Gilane. Legiou nem olhou para mim enquanto falava com Gilane. Merda. Aceitar a oferta foi a coisa certa a fazer, porque Legiou ainda não sabia que amava Lei Qion. O amor dele era distorcido, e ele era basicamente mau. Ele não tinha medo de jogar sujo se isso significasse conseguir o que queria ou se divertir. Ele era basicamente como uma criança. Lei Qion não passava de um brinquedo que ele valorizava. Claro, havia um pequeno ponto da trama que ele realmente se arrependeria de suas ações quando Lei Qion não estivesse mais ao seu lado. No entanto, Lei Qion ainda estava ao seu lado, então ele ainda não tinha descoberto seus verdadeiros sentimentos. Notei o olhar de Lei Jiou ficando um pouco mais frio enquanto ele me encarava. Você está ficando imerso demais, droga. HMM. O que você acha, Nona? Lei Jiou perguntou com um olhar brincalhão. Acho melhor eu te perguntar, acrescentou Lei Jiou. Lei Jiou era alguém que nunca recebeu amor de ninguém, então sua expressão de afeto havia mudado de forma distorcida, o que significava que ele gostava de torturar Lei Qion, achando que era a melhor forma de expressar afeto. Não, não se envolva demais. Os detalhes são refinados demais, droga. Esse jovem mestre, gaguejei. Você não quer? Legiou perguntou. Pense em uma resposta, Qion. Você é confiante e inteligente. Você acabou nessa situação porque não teve escolha, mas é sábia. Obviamente, eu não achava que a Leigi realmente ia me entregar, mas isso parecia um teste. Eu murmurei. Primeiro, decidi parecer nervosa. Coloquei a mão no peito e olhei para meu salvador. Com lágrimas nos olhos, tentei parecer tão miserável e fraco que poderia desabar a qualquer momento. Legiou ainda parecia malvado, como se estivesse me dizendo que implorar por simpatia era a resposta errada. Eu sei que essa não era a resposta porque Legiou gostava muito quando Lei Qion obedecia a ele. No fim, falei baixinho e mordi os lábios como se tivesse tomado minha decisão. Eu farei o que o jovem mestre quer. Legiou mostrou um sorriso torto e assentiu. Gilane segurou minha mão com força, como se eu tivesse dado consentimento para ele. Bum! Gilane foi lançado e foi lançada contra uma parede. Minhas clavículas só foram reveladas brevemente, mas Legiou silenciosamente enrolou sua capa em mim. Ele agiu indiferente, e parecia não entender por que estava agindo assim. Ele ficou desapontado consigo mesmo por ter perdido a cabeça por um momento, e parecia nervoso pela possibilidade de se sentir atraído por mim. Eu tinha certeza que essas emoções desapareceriam até amanhã, mas definitivamente estavam queimando fundo em seu coração naquele momento, como se fossem uma chama inextinguível. Droga, Jiou. É mesmo assim que deveria acontecer? Não gosto da sua oferta, disse Lei Jiou friamente. Posso me apaixonar por você, Jiou. Eu não conseguia entender o que ia acontecer a seguir. A partir daquela noite, Legiou começa a confundir aquela sensação de queimação quase vulcânica dentro dele com raiva. Opa! Ele começa a assediar Lei Qion de forma mais persistente, mais dura e implacável. Depois, ele vai culpar Lei Qion pelo fato de estar sendo influenciado. Ele vai culpá-la por tudo. Você está ficando imersa demais, Nona. Você também foi bem. Quero dizer, seu coração ainda está acelerado. Por que você é tão sexy? Regressor Instruction capítulo 888. Férias, 6. Nunca achei que Leigi se interessasse pelos habitantes. Eu já sabia que ela só queria satisfazer seus desejos. Havia chance de que ela tivesse algum interesse neles, mas atualmente era diferente da meticulosa e orcaolic Leigi. Provavelmente porque ela estava imersa demais em seu papel como Leigi ou porque se sentia pressionada a ter umas férias decentes. Eu não tinha certeza se era porque ela sentia que aquele era o único momento em que poderia fazer uma pausa, mas parecia ter esquecido completamente as falas que deveria dizer para me seduzir. Você não é nada, Nona, disse Legiou. Caramba, olha as habilidades dela de atuação. Você não é nada. Lei Qion. Legiou repetiu. Ele continuava murmurando isso para si mesmo,
e seus olhos brilhavam com um brilho que continha ódio, raiva e afeto. Porque ela não decidiu se tornar atriz. Ela deveria ter estreado no ramo do entretenimento. Se ela tivesse realmente considerado se tornar uma na Terra, poderia ter se tornado uma atriz mais famosa que Ann Kim. A forma como ela se uniu à personagem me deu arrepios, e fiquei curioso para saber o que a tornava assim. Ela é muito boa em contar histórias. Lee Ji manteve suas palavras consistentes ontem, e Lee Ji-oh começou a me tratar um pouco mais duro, como se estivesse me dizendo à força que não estava interessado em mim. Segundo a história que ela havia escrito, a pouca simpatia que ele sentia por Lee Ki-yeon desapareceria, e um breve período de transição se seguiria enquanto Lee Ji-oh lutava para negar seus verdadeiros sentimentos. As mudanças aconteceram em 3 dias, mas pareceu que aconteceram num piscar de olhos. Havia detalhes desconhecidos para mim, mas o escritor Lee disse que não havia problema com a história. Lee Ji-oh parecia insatisfeito com Lee Ki-yeon só pela própria cor, já que seu comportamento já começava a manchá-la. Qual o sentido de contar para ele, droga? Preciso pelo menos me organizar, reclamei. Com licença, jovem mestre, disse. Cala a boca, disse Lee Ji-oh. Bem, veja bem, eu disse para você calar a boca, Lee Ji-oh me interrompeu. Houve um baque surdo quando Lee Ji-oh me empurrou contra uma parede. O quê? Sentiu minha falta? Lee Ji-oh questionou. Alguém a pare, droga. Estamos aqui para trabalhar. Jovem mestre, o que estou tentando dizer é, bem, não tem jeito, disse Lee Ji-oh. Ele mostrou um sorriso malicioso e estendeu a mão suja para mim. E pare. Gritei. Resisti timidamente, mas ele não parou. O rosto dele já não tinha aquele tom de afeto por mim, e agora estava cheio de ódio e ganância. No fim, parei de resistir e me preparei para chorar. O implacável Lee Ji-oh olhou para Lee Ki-yeon em silêncio e deu um passo para trás. A expressão facial de Lee Ji como Lee Ji-oh era tão profunda que só se podia ver em atores com pelo menos 10 anos de experiência. Lee Ji-oh respirou ofegante, como se estivesse arrependido do comportamento. Ele cerrou as mãos trêmulas e se virou. Era uma visão perfeita. Saia, ordenou Lee Ji-oh. O quê? Saia, nona. Sai de perto de mim. Não quero te ver agora, disse Lee Ji-oh. Você passou dos limites, droga. Como o coração de Lee Ji-oh, ouvi objetos se quebrando atrás da porta bem fechada. Claramente, ela ainda mantinha a encenação por meio de um método de atuação, mesmo eu não estando na sala com ela. Eu estava realmente começando a ficar com medo dela porque ela estava realmente imersa na personagem. Tínhamos uma ótima sinergia, então eu também estava me envolvendo sem perceber. Tive que tomar cuidado com isso. Eu precisava me recompor e prestar atenção. Um de nós tinha que ser racional. Também temos um problema com o mercado negro. Se não fosse pela Gilane, a Vendaval, ou seja lá o que aquela Gienona contratou, não teríamos sabido que havia mercado negro no Colorado. A federação nunca tinha dito nada sobre isso, então tinha que ser um pequeno mercado negro, ou poderia ser uma comunidade que os habitantes haviam construído por conta própria. Eu não fazia ideia do que estava sendo vendido lá. No entanto, as condições dos habitantes não parece tão ruim assim, então é um alívio. Desci as escadas e senti as pessoas olhando para mim. Rumores sobre Lee Ji-oh, que estava equipado com muitos itens diferentes, já deviam ter se espalhado porque ninguém tentou arrumar briga, diferente de ontem. Nosso jovem mestre lançou Gilane com um ataque também. Os aventureiros não eram diferentes de ontem. Eles ainda estavam animados, e parecia que não havia nenhum problema. Colorado sempre foi assim. Foi assim ontem e anteontem. Parecia que a federação nunca havia passado por essas dificuldades. Tudo o que eu via era uma cidade cheia de sonhos e esperança. Não pude deixar de duvidar do relatório que a Guilda do Cisne Negro havia apresentado sobre a federação. Estou começando a achar que o dinheiro que gastamos com centros de aconselhamento foi desperdiçado. Eu podia ouvir barulhos altos por toda parte. Alguns bebiam rum no meio do dia, outros trabalhavam duro para participar de festas, e outros estavam procurando se havia missões decentes para fazer. Você ainda tem alguma missão decente? Espera aí. Estamos recrutando um padre que quer fazer o festa conosco. Recebemos todos que têm um trabalho que pode oferecer o mesmo valor que um padre. Não tenha medo de nos avisar se tiver esse tipo de trabalho. Talvez os habitantes da federação simplesmente tenham uma mente mais forte do que os dos outros países. A situação da federação não era tão boa. O país democrático também enfrentou muitas dificuldades,
mas estava lentamente se tornando um lugar melhor. Ainda estou tendo dificuldade para entender. Murmurei. Talvez as pessoas daqui simplesmente tivessem uma mentalidade diferente do resto das pessoas que vivem neste continente. O Colorado tinha muitos estrangeiros, e a cidade em si transmitia uma atmosfera forte de trabalho em equipe. Pode-se dizer com segurança que a cidade era povoada por pessoas que queriam seguir em frente após um passado difícil. Olhei ao redor e sentei em uma mesa vazia. Ah, será que ele vai comer? Subi de novo. Jovem mestre, o que você gostaria de? Fiquei parada. Não houve resposta, então desci de novo e sentei. Olhei ao redor, mas nada realmente chamou minha atenção. Talvez eu devesse ir lá fora. Decidi comprar pão em uma padaria local. Eu ia a algum lugar e arrumava uma desculpa dizendo que tinha decidido comprar algo que o jovem mestre gostaria. Queria dar uma olhada pelo bairro, já que nunca tive realmente a chance de fazer isso. Comecei a andar pelas ruas, e a visão lá fora não era tão diferente da que se viu dentro da Guilda dos Aventureiros. A única diferença era que estava cheia de aventureiros se preparando para a expedição. Pessoas em grupos pequenos e grandes se preparavam para deixar a cidade. Eles enchiam as malas com itens necessários, e alguns gritavam para pegar o último trem. Eles estavam saindo para uma caçada ou em uma tarefa de adquirir matérias-primas. E foi quando vi uma cena interessante. Quem são essas pessoas? Ativei o olho da mente para ver se havia alguém útil na multidão quando um título chamou minha atenção. Título: Viciado em poções. Se fossem apenas uma ou duas pessoas com o mesmo título, eu teria deixado passar, mas não foi o caso. Entre os grupos ali, metade ou até mesmo todo o grupo tinha o título de viciado em poções. Para piorar, trabalhadores e comerciantes comuns também tinham esse título, e meu queixo caiu diante da cena absurda. Imediatamente comecei a entender o que estava acontecendo, e meus olhos se arregalaram ao perceber o motivo pelo qual aquele lugar estava tão animado. Quem estava no comando do Colorado? Não seria estranho se o gerente desta cidade não estivesse envolvido nisso. Noona. 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 Eu sabia que ela não ia responder, murmurei. Eu sabia que era bom demais para ser verdade. Agora que penso nisso, foi realmente estranho a cidade ser normal demais. Mesmo os habitantes do país democrático, que foram abençoados pelo Deus do sacrifício e do avivamento e tinham a religião como base de sua saúde mental, não conseguiam facilmente esquecer as dificuldades passadas. Então como essas pessoas poderiam viver uma vida comum quando podiam ser consideradas vivendo em um lugar remoto? Parecia que o poder de se infiltrar finalmente estava mostrando suas presas. Hã? Acho que estamos completamente fora. Ah! Droga! O que eu faço? Como assim? Você precisa conseguir mais. Temos um tempo antes de sair, então apresse-se e pegue mais. Você não pode me emprestar algumas? Eu só tenho o suficiente para mim, Malon. Você não foi avisado antecipadamente que essa expedição levaria mais de uma semana. Se não quiser ouvir o mestre do clã reclamando, apresse-se e pega mais. Eu cubro você. Entendi. Isso é irritante. Droga, Malon xingou e se afastou dos companheiros do grupo. Vi pessoas entrando em uma carruagem com poções misteriosas na mão, então minha suposição estava definitivamente correta. Me misturei com a multidão e me senti confiante porque ninguém me reconheceu. Malon entrou em um beco escuro, mas obviamente não havia mercado negro naquele beco escuro. Eu simplesmente o seguia porque sabia que eles tinham seu próprio jeito de distribuir essas poções. Se as pessoas no poder no Colorado realmente estivessem envolvidas nisso, então o processo tinha que ser realmente complicado. Eu tinha alguns catalisadores comigo, então lidar com qualquer coisa de nível épico seria fácil para mim. Minha força estava fraca, mas meu trabalho de invocação de alquimia era um trabalho épico único. Na verdade, eu era fisicamente capaz de enfrentar guerreiros de rank médio ou até raro. Afinal, eu tinha recebido algumas aulas com Kim Sung. Malon estava indo para um lugar que não era tão difícil de encontrar. Fazia sentido, já que a poção parecia ser bem fácil de acessar. Parecia que crimes hediondos realmente aconteciam frequentemente em becos. Te peguei. Uma semana. Não, me arrume um mês inteiro, pediu Malon. Entendi. Desculpe, mas o preço subiu um pouco, disse o funcionário. Você não aumentou o preço mês passado? Malon perguntou. Desculpa. É alta a demanda, e como estamos tendo dificuldades com a oferta. Entendo que você quer lucrar, mas ainda assim deve ser um preço razoável.
Todo mundo faz isso para ganhar a vida. Quem continuaria comprando se não tivesse mais dinheiro para comprar? Malon reclamou. Estamos plenamente cientes da posição dos nossos clientes, disse o funcionário. Enfim, obrigado por isso, disse ele. Obrigada por nos visitar. Também. Por favor, tenha um pouco mais de cuidado da próxima vez, alertou o funcionário. O quê? Parece que alguém está te seguindo, disse o funcionário. E foi quando senti algo frio na nuca. Quem é você? Perguntou a voz. Ah, eu. Poço. Veja. Eu acabei. Eu. Não vi nada, gaguejei. Senti algo cobrindo minha boca e senti um cheiro de remédio forte. Eles definitivamente estavam tentando me fazer perder a consciência, mas um remédio fraco era ineficaz no corpo carnal do Deus do sacrifício e da ressurreição. Claro, uma arma afiada era eficaz em mim, por isso eu estava com medo. Minhas pernas ficaram instantaneamente fracas, e achei melhor fingir que caía. Então, quando caí para o lado, senti um par de mãos ásperas me segurando. Nona. Nona. Parece que fui sequestrada. O que posso fazer aqui? Que diabos? Ela é uma escrava. Os caras que falavam eram claramente escórias da sociedade. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.